mais repercussão internacional chegando na CNN, mas eu quero ouvir, Nakagawa, a atualização sobre quanto está pesando para os russos, e a gente repete aqui, a Rússia não é Putin, os russos estão perdendo marcas, referências globais para consumir, e isso agora começou a chegar, de certa forma, à indústria alimentícia. Me chamou muita atenção o anúncio da Nestlé mais cedo, de que vai interromper qualquer tipo de investimento. Isso significa que ela não vai fazer propaganda, que ela não vai ampliar a contratação. Por quê? Porque eles não vão parar de vender comida, né? O Naka tem essa posição, ontem ele explicou, e eu acho importantíssimo, né? A Nestlé, Danone, eles fornecem fórmula para bebê, que nasce fora, antes do tempo, precisa de suplementação alimentar. Então, assim, a gente está falando de comida, né? Não é como a Adidas, que também saiu, está tirando um tênis, né? É comida, mas também começou a ter retaliação. Nakagawa. Essas grandes empresas seguem anunciando a saída do território russo, dos negócios no mercado russo, mas é muito importante fazer essa diferenciação, porque empresas que vendem itens básicos aos consumidores russos têm anunciado a decisão estratégica de interromper investimentos, por exemplo, em novas linhas de fabricação, publicidade, investimentos comerciais, mas as grandes empresas desses itens básicos reafirmam o compromisso de continuar em território russo para a venda de itens básicos. E aí eu destaco 4 empresas que assim o fizeram ao longo dos últimos dias. Nas últimas horas nós tivemos o caso da Nestlé, empresa suíça, que não fará mais investimentos. Aí a gente tem nessa tela as empresas que anunciaram algum tipo de sanção ao mercado russo. Então você tem, ontem a gente acompanhou aqui durante o 360 o anúncio do McDonald's, que foi seguido horas depois pelo anúncio da Coca-Cola, 2 dos maiores símbolos do American Way of Life, do capitalismo propriamente dito que a gente conhece hoje, empresas que estão deixando o país. Mas aí, falando dessas empresas, dessas companhias de itens básicos, a Nestlé anunciou que vai continuar vendendo, por exemplo, leite em pó, fórmulas para bebê, água, ração para animais no mercado russo. São itens considerados básicos e que o consumidor russo, que obviamente não é Vladimir Putin, não é Lavrov, não tem relação com a guerra que está acontecendo agora, não pode se privar do consumo de itens básicos. A mesma decisão já tinha sido anunciada pela francesa Danone e, na ocasião, o presidente global da Danone disse que eles têm uma responsabilidade com os consumidores, eles precisam ser alimentados e uma empresa como a Danone tem essa responsabilidade e não poderia virar as costas para os consumidores, assim como os fornecedores, por exemplo, pequenas propriedades rurais que fornecem leite à companhia francesa. Outras 2 empresas que tomaram decisão muito parecida são a Unilever e a Procter & Gamble, P&G. As 2 empresas fornecem itens básicos não alimentares, né? Então, por exemplo, no caso da Unilever você tem sabão em pó, sabonete, e no caso da P&G a gente tem fraldas, absorventes, pasta de dente, remédios, alguns mais simples, como por exemplo para gripe ou para tosse. Estes itens básicos as companhias vão continuar fornecendo ao mercado russo, e aí é importantíssimo frisar isso. O russo, o consumidor russo, o cidadão russo, não é Vladimir Putin. E ele não pode ser prejudicado dessa subsistência, desses itens básicos, e essas grandes companhias multinacionais assim o entendem e assim estão anunciando decisão nesta semana, Dani. Nakagawa, o tamanho da perda, né, da avaria na reputação da Rússia como um todo por conta dessa guerra é enorme. Será que a gente consegue colocar essa arte aí de novo, Edu? Só para que as pessoas em casa consigam analisar ali, que eu acho que vale destacar. Gente, o fato de Visa e Mastercard, por exemplo, terem parado de emitir cartões, criou uma correria para que se buscasse uma bandeira da China, né, em substituição. Acho que isso é importante para que a gente possa dizer o impacto, o tamanho do impacto que isso tem na vida das pessoas. Esse é um bom efeito prático no dia a dia do russo comum, do cidadão comum, que o cartão
que estava na carteira de todo mundo, que basicamente essas duas bandeiras de cartão de crédito são as líderes mundiais, passaram a ser um pedaço de plástico só com nenhuma função, porque estes bancos foram simplesmente desconectados do sistema de pagamentos, que são privados, da Mastercard e da Visa, e aí esses bancos tiveram de correr atrás de uma nova bandeira. E para mim, em termos econômicos, outro símbolo muito forte é a saída de Coca-Cola e de McDonald's. McDonald's que ali no finalzinho da União Soviética fez história ao abrir a primeira loja em território russo, e filas gigantescas. A Coca-Cola, a mesma coisa, o símbolo do capitalismo norte-americano do pós-guerra. A saída dessas duas marcas é absolutamente simbólica neste momento. Mas aí, friso uma outra observação que eu fiz aqui ontem no 360. Para além das decisões corporativas, estratégia empresarial, algumas dessas empresas, algumas situações, têm um quê de marketing aí, porque as empresas estão meio impossibilitadas de continuar o negócio como sempre faziam, porque hoje, por exemplo, a Coca-Cola Rússia não consegue mais receber ou mandar dinheiro para Atlanta, onde fica a sede da Coca-Cola, por causa do desligar dos bancos russos do SWIFT, o sistema de pagamentos. Então, há questões operacionais que impedem o funcionamento comum, tradicional dessas empresas em território russo, mas que é simbólico e que é absolutamente vai mudar completamente o dia a dia do russo, isso é inquestionável. Olha, e segue a avaria internacional. Lorival, chega um pouco mais de detalhamento sobre a declaração que veio do Vaticano, não veio de qualquer lugar, veio do secretário de Estado do Vaticano, o que a gente poderia tratar ali como uma espécie de primeiro-ministro, chanceler, Lorival, do Vaticano. Bom, ele disse, foi dele a declaração de que o bombardeio a essa maternidade, mas hospital infantil ali em Mariupol é inaceitável. Abre aspas, diz o secretário de Estado do Vaticano. Bombardear um hospital é inaceitável, não há razões, não há motivações para que se faça isso, disse o cardeal Pietro Parolin. Houve, então, Lorival, forte repercussão na Europa, forte repercussão no mundo. Agora há pouco chegou uma fala do secretário de Defesa dos Estados Unidos, secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele está reunido com o ministro da Defesa da Finlândia, uma reunião que está acontecendo no Pentágono. Daqui a pouco, se tiver declaração, a gente vai para lá. E ele fez questão de relatar ali que a guerra de Putin, né? Assim que eles falam, a injustificável invasão da Ucrânia já matou muita gente inocente e mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram que fugir de seu país. A avaria, de fato, na reputação da Rússia é algo que eu, nos últimos anos, não me recordo de ter visto um movimento tão amplo que unisse setores de Estado e o setor privado com a força que esse está tendo agora. E amanhã, nessa reunião que o Nakagawa mencionou, que será a reunião dos líderes da União Europeia, estará na mesa o plano de reduzir em 2/3 o consumo de gás russo, a importação de gás russo. Nós sabemos que a União Europeia, dos 40% do gás que ela consome, vem da Rússia. E essa sempre foi a decisão mais difícil, né, de toda essa campanha, podemos chamar dessa guerra econômica, né? E essas imagens, esse incidente de hoje nessa maternidade vai pesar na decisão, vai contribuir para uma decisão positiva, se for esse o caso. Queria falar também sobre isso que o Nakagawa vinha falando das questões econômicas, né? Os russos, eles estavam acostumados também, além do cartão de crédito, a pagar com Apple Pay e Google Pay, né? Já não podem mais fazer isso. Porque a Apple também está na lista, né? Esses dois também pararam de fornecer produtos para a Rússia. Hoje eu ouvi uma frase assim que a história saiu das férias, né? É como se a história estivesse de férias, né? Em que os países pudessem lidar entre si de forma negocial e tal, em que as empresas pudessem perseguir simplesmente os seus lucros e tal. Agora, a dura realidade da guerra na Europa, né? Algo que não acontecia com essas proporções desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945, voltou
para mostrar para o mundo, para os países avançados, né, Estados Unidos, Europa, quais as consequências de permitir ou de aceitar ou de lidar ou de negociar com um regime ditatorial como esse, né, do Vladimir Putin, que ameaça, que intimida, e os países europeus passaram esses últimos anos tentando apaziguar o Putin. Então, a gente poderá ver novas decisões também que antes eram consideradas tabu, como, por exemplo, alguma forma de ação nesse campo da zona de exclusão aérea, esse pedido do Zelensky. Não será provavelmente uma zona de exclusão aérea total, mas algum tipo de ação no sentido de conter a força aérea russa, que é o grande game changer dessa campanha militar, poderá ser tomado nas próximas horas. Precisamos ficar muito atentos a essas conversações entre os Estados Unidos e a Polônia, principalmente, para ver o que eles vão fazer com relação a esses 24 MiG-29 que a Polônia ofereceu para a Força Aérea Ucraniana. Os Estados Unidos está meio que dizendo, é muito difícil fazer isso chegar lá, gente, melhor não pensar nesse assunto agora, né? Porque isso tem um risco embutido, a gente já tinha tratado disso ontem, de Putin entender que a guerra já não é só não é só com a Ucrânia e que há participação de outro país no suporte aos ucranianos, e isso, a Polônia é filiada à OTAN, digamos assim, para usar um termo mais conhecido aqui no nosso país, e isso poderia deflagrar, aí sim, uma confusão de nível global, de embate global entre grandes potências. Gente, para finalizar, Nakagawa, eu trago para você duas perguntas que estão sendo feitas aqui. Eu preciso falar de combustível aqui no Brasil, né? Mas eu estava aqui agora com uma pergunta, quero aqui o nome dele. Daniele. A Daniele pergunta pra gente, Nakagawa, como é que ficam os empregos das pessoas que trabalham nessas marcas? Por exemplo, o McDonald's vai fechar 850 lojas na Rússia, milhares de pessoas sem empregos. Daniele, o Naka vai falar com você. Ontem, o McDonald's CEO disse, olha, a gente por enquanto mantém os pagamentos, mas isso é só McDonald's, tem emprego que está desaparecendo na Rússia, né? Sim, no caso do McDonald's, os empregos vão ser mantidos até segunda ordem, porque essa suspensão é temporária. Agora, nem toda empresa que está deixando de fazer negócios com a Rússia anuncia medida semelhante, porque essas empresas deixaram de ter receitas ou deixarão de ter receitas e não vão conseguir mais ter ajuda da sua sede. Então, é bem provável que no meio desse monte de anúncio, a gente, infelizmente, tenha vários, centenas, talvez milhares de empregados perdendo o trabalho diante dessa decisão. Lorival, é óbvio que a pergunta mais dureza vai ficar para você, né? Ninguém mandou ser decano, aí o cara tem couro. Ela veio educada e isso é uma argumentação que está batendo muito na rede social. A gente precisa entender que uma extrema-direita e extrema-esquerda no Brasil estão se encontrando nesse apoio à empreitada de Vladimir Putin. Isso tem tomado uma parte da energia do debate nas redes sociais, em especial. E aí o Luiz, eu não sei exatamente com que campo ele se identifica, Luiz Schentel, é o que eu consigo entender aqui do sobrenome dele. Ele diz, prezada, por gentileza, me responda. Não é essa. Desculpa, Luiz, eu volto com você em instantes. Eu quero trazer a pergunta do Fernando Neiva para o Lorival. Ele diz, gostaria que o Lorival falasse sobre as milhares de crianças e mulheres mortas nas guerras da Coreia, do Vietnã, do Iraque, da Líbia, Afeganistão, Palestina, África, Síria e Iêmen. Ou vocês não falam, existem diferenças? Lorival cobriu muitas dessas guerras em loco, elas sempre foram relatadas. Eu acho engraçado, né, que querem que a gente divida o noticiário de hoje, no momento em que as pessoas estão morrendo, com o noticiário de décadas atrás, né? Invasão do Iraque, pós-ataque às Torres Gêmeas, tudo isso... Do Afeganistão, perdão, décadas atrás, no momento que tem pessoas morrendo nesse momento. De todo modo, Lorival, eu queria que você explicasse, então, por que esse conflito que está acontecendo agora é tão importante, sim. Por que tem diferença? É Fernando, né? Isso, Fernando Neiva. Eu estava lá nessas guerras, não na do Vietnã, porque eu tenho 55 anos de idade, mas a maioria dessas guerras que você mencionou, eu estava lá arriscando a minha vida para mostrar essas mortes que você destacou aí. E elas foram, sim, amplamente noticiadas. A guerra do Iraque foi um erro colossal, foi um crime o que o George Bush cometeu
para reafirmar, e esse era o objetivo expresso, para mostrar, reafirmar o poderio dos Estados Unidos. Essa era uma tese do Rumsfeld, que era o secretário de Defesa na época, e dos auxiliares dele. Aquilo foi totalmente não provocado, injustificado, desnecessário, não é nem sequer uma guerra preventiva, porque o Iraque não ameaçava os Estados Unidos de maneira alguma. Exatamente como agora a Ucrânia não ameaçava a Rússia de maneira alguma, não ameaça. A Ucrânia fez tudo para evitar essa guerra, inclusive não se preparou para ela, o que é quase criminoso também do ponto de vista do governo ucraniano, não ter preparado o país para essa invasão. E por que o Zelensky fez isso? Para não dar nenhum pretexto, nenhuma justificativa para o Vladimir Putin seguir adiante no plano dele. A OTAN não ameaça a Rússia. A OTAN nunca teve planos, nem em palavras, nem em atos, de invadir a Rússia. Ninguém questiona a integridade territorial da Rússia desde há muitos anos. Eu não conseguiria dizer desde quando, talvez na época das guerras dos séculos XVI, XVII, XVIII, sim. Mas a Rússia tem fronteiras estáveis há muito tempo que não são ameaçadas por nenhum país do mundo. Lorival, muito obrigada. Nakagawa, muito obrigada. A gente segue com você, a gente interage, a gente faz jornalismo bastante honesto diante dos seus olhos. Esse é o nosso esforço diário aqui. Obrigada, meninos.